Você moraria nessas condições? Sério. Quantas vezes no dia? 15 vezes. 15 vezes? E a comida de hoje? Arroz, feijão e frango. Eu ganho 15 reais por dia. Tentando entrar aqui. Pode dispensar. Só você trabalhando? Sim. Você esperaria 10 anos? Ou você tentaria agora? Estava passando por essa região aqui do Cantagalo e me deparei com essa favela aqui. Daí eu resolvi conhecer e acabei ficando impressionado com as histórias que eu ouvi hoje aqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Acredito que esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz por conta da história que vocês vão ver hoje aqui. Cada pessoa ali tem uma história diferente e acabou me deixando um pouquinho abalado com o que eu vi e com o que eu ouvi hoje aqui. Aline e Carlos têm 4 filhos, e com a falta de emprego e oportunidade, eles tinham 2 escolhas: ir para debaixo da ponte ou construir um barraco na favela. Então assim, por mais que você trabalhe, um salário não ajuda a pagar um aluguel. Hoje em dia é muito caro. Com 4 filhos, você não encontra aluguel fácil. As pessoas já não aceitam, com muita criança, entendeu? Não confia que você vai pagar certinho o aluguel, então discriminam muito a gente. Então acabamos chegando numa situação onde a gente tem que procurar, de alguma forma, um teto para morar, né? E esse aqui foi o lugar mais próximo e mais abrigado que a gente conseguiu, por enquanto. Se hoje vocês acabarem saindo daqui, para onde vocês vão? Não tenho pra onde ir com meus 4 filhos, não. Aqui, pelo que eu vi aqui, vocês não tem nem água. Como é que vocês fazem para tomar banho? A gente Comer? pega água de galão, em galão lá embaixo, até encher um tambor assim que eu tenho guardado, que eu ganhei de presente. E a gente utiliza isso no dia. Aí no outro dia nós vai de novo nesse trâmite de buscar água até lá embaixo e trazer. Todo dia você sobe isso aqui tudo, desce um galão 10, nas costas. 10 a 15 galões de água no mínimo que a gente traz todos os dias. Nas costas, no sol, na chuva, que a gente não pode ficar, né, sem a água. Hoje vocês trabalham? Então, no momento, estamos os 2 desempregados. A gente vive mais com doação, assim, com alimentação, essas coisas, sempre tem alguém ajudando. Mas no momento, nenhum dos 2 está trabalhando. Apesar de eu ter minha carteira com registro, muito bom, falo 2 idiomas, trabalho com costura, tenho uma posição muito boa. Não consegui trabalhar no momento, por quê? Porque, querendo ou não, a gente não tem um lugar fixo, uma confiança. Do nada pode chegar a polícia aqui, tirar eles daqui e eu estou no meu serviço. Como que eu vou chegar? Isso aí prejudica até para arrumar um serviço. Porque eu não tenho compromisso de endereço. Com 2 idiomas, não consegue trabalho. Consigo um serviço registrado fácil, eu não consigo. Por causa mesmo da localidade que a gente está. Agora a gente vai descer aqui junto com ele, acompanhar ele indo buscar água lá embaixo, para poder trazer. Vocês vão ver a distância que é isso aqui, o trabalho que dá para subir e descer isso aqui com um galão de água. Quantas vezes no dia? 15 vezes. 15 vezes? É, que tem que encher o tambor dentro do banheiro e deixar um desse cheio pra nós estar bebendo e fazendo comida. E só sobe e desce, morro. É cansativo um pouco, mas Já até acostumou já, né? já, Querendo ou não, já é uma academia. eu já. Querendo ou não, eu que já fiz o caminho só descendo e subindo.
Vai ver. Rapaz, isso cansa. Cansa um pouco. Mas não pode parar, né? Todo dia, Todo dia. 15 vezes. 15 vezes. Você aguentaria? Eu com certeza não. É cansativo um pouco. Mano, você é guerreiro, velho. Mas não pode parar, né? De verdade, você é guerreiro. Isso aqui não é pra qualquer um, não. É. Tem que buscar mais, né? Agora eu vou na casa de uma senhora que ela tem 86 anos. Ela não ouve, nem fala e anda com aqueles andador. Pelo que a população falou, se ela sair daqui, ela não tem outro lugar para ir. Então vocês imaginam uma pessoa com 86 anos, sem poder falar, sem poder escutar, andando de andador. Como seria a história dela se não tivesse aqui para ela morar? Sua mãe nem fala, nem ouve. Não, ela ouve. Ouve? Ouve. Ela não anda e ouve, mas falar ela só repete, porque ela teve AVC. Ela caiu, quebrou o fêmur, o quadril, agora quebrou o braço. Saindo daqui, vocês vão pra onde? Só Deus sabe. Não tem lugar pra ir. Não. Você cuida da sua mãe? Eu cuido da minha mãe, eu não tô trabalhando mais fora. Abandonou tudo pra poder cuidar da Pra mãe? poder cuidar dela? Porque se eu for trabalhar fora, ninguém vai cuidar dela por menos de R$2.000. E quem vai... Como que eu vou pagar, né? Então, eu mesmo tenho que cuidar. Aqui é a mão que acabou machucando, né? Ei. Caramba. Tá bem machucado mesmo. Quebrou. Quebrou. Ei, vai. Passando aqui agora, ver o rapaz da Claro. É, E aí? isso mesmo, tudo Boa? bom? Qual é seu nome? Ricardo, Ricardo? é isso mesmo, Ricardo. Agora tá no horário de almoço. No horário de almoço, graças a Deus. Comecei agora esses dias, faz 4 dias que eu tô trabalhando. 4 dias? É, 4 dias que eu tô registrado. Graças a Mas Deus. tava passando um aperto aí e vim parar aqui, ó. Condições é o que faz a gente vir parar aqui, né? A comunidade acolheu. É, ou aqui ou pra debaixo da ponte, né? Entendeu? É, como a comunidade veio abrir os braços aí, eu tô aqui. Licença. Tomar um cafezinho aqui agora. Aqui você vende marmita também, o pessoal. É, vendo Marmita, o cafezinho. E o café é bom, hein? É, eu vendo porque por enquanto eu não tô podendo trabalhar, né? Aí tá aqui. Por causa do meu filho, é. Ah, mas a marmita já é uma forma de Já trabalho. ajuda, sim. Vou até te ensinar, Mesmo. vou até te ensinar uma estratégia que dá pra você usar. Você pode anunciar a marmita pela internet e poder vender mais. Porém, Sim. você vai trabalhar 10 vezes mais. É. Atender pelo menos umas 100 pessoas aí por dia, umas 100 marmitas. Mas vendendo 100 marmitas, a quanto você vende cada marmita? Depende. É, depende da mistura, né? Quando é uma mistura mais carinha. Aí Qual eu o vendo- mínimo e qual o máximo? O mínimo 15. No máximo? O máximo 25, 20. Então eu vou colocar aí R$20. Isso. 100 marmitas todos os dias a R$20 dá R$2.000. Então são R$2.000. Digamos que você gaste R$10 em cada marmita. São R$1.000 todos os dias. Pensa nisso. Não é todo dia que tem. É, não é todo dia que tem. Não, quando anuncia pela internet já, Ah, né, sim, já avança É mais, por isso que eu é. falo, aí vai ter que contratar funcionário. Daí você já não vai mais estar morando aqui. Sim. Já vai estar em outro lugar. É. Pensa nisso. Não dá pra... Quase quebrei tudo ainda. Aqui agora, a gente tá aqui, como é seu nome? Lucimar. Lucimar? Tá aqui agora fazendo o... O banheiro é porque tá fazendo o reforço do banheiro pra lá, né? Aí
Tá o cano, né, pra dar o banheiro. Deixa eu tentar passar pra cá. Aí é que agora tá fazendo banheirinho. É, banheirinho. É ruim, né? Sem banheiro a gente fica usando dos vizinhos, né? Sim. É ruim, né? É complicado. Mas tá. Aí tá, aqui hoje termina aí. A Lucimar, que tem 63 anos, tá aqui, firme, forte, fazendo aí o banheirinho do barraco dela. E esse é a luta diária pela moradia, a luta para ter um lugar digno, né? As pessoas guerreiras, trabalhadoras, então aí, ó, na batalha, no dia a dia. Oi, tudo bem? Licença. Deixa eu vir aqui invadir e mostrar aqui o dia a dia de vocês. Tudo bem? Como é seu nome? Lidiane. Faz quanto tempo já que já tá morando? Ao total, assim, né? Quanto tempo de favela? Aí uns 6, 8 meses. O que foi que te levou a essas condições? Desemprego, né? Não dá pra mim trabalhar fixo por causa da minha filha. Aí eu não tenho condições de pagar um aluguel. O aluguel hoje em dia tá bem... Tá caro, a água, né? Também, tudo. Pra manter ela também, né? É difícil. Mas só você e sua filha? Sim. Denise agora vai mostrar o galo dela pra gente. Vamos lá ver o galo. Como é o nome do seu galo? Esqueci. Fred. É o Fred? O Fred tá ciscando, né? Tá. Vamos tentar falar com o Fred agora. A gente pode falar com o Fred? Aqui também acho que a gente vai fazer o banheiro, né? Aqui vai ser o banheiro? Isso, futuramente vai ser o banheiro. E aqui é onde fica a galinha também. E... Como é o nome da galinha? Fala o nome da galinha? Aí tem os ovos, né? Ela tá chocando. Tem que ficar quieta porque ela tá chocando. Como é seu nome? Ela tá chocando. Essa aqui é a sua galinhazinha. Como é o nome dela? Fala. Jurema, fala. É sim. Aqui vai ser o banheiro aqui, né? Isso, futuramente, se Deus quiser. Se Deus permitir, né? Agora tá fazendo uma comida, tá fazendo o quê? Eu fiz feijão, né? Feijãozinho. Tô fazendo um arroz. Vou fritar um franguinho. Isso é um frango frito. E a comida de hoje? Arroz, feijão e frango. Acho que a gente vai ficar pra almoçar. O cheiro tá bom. Tá. A gente vai tentar acompanhar aqui uma haitiana. Ela tá indo trabalhar. Mas vamos ver se a gente consegue falar aqui com ela rapidinho. Oi, tudo bem? Tudo. A gente pode invadir? Como é seu nome? Meu nome é Kati. A Kati? Kati. Você é do Haiti? Eu sou haitiana. Pode entrar aqui? Pode, ficar à vontade. Aí tá arrumando aqui pra ir trabalhar agora. É. O que te levou a vir pro Brasil? Então, a gente vem aqui porque a gente estava atrás de oportunidade melhor. Lá no Haiti tá bem ruim. Tá bem ruim, mas na época que eu vim elo, aí tava mais ou menos. Mas agora tá bem é mais feio. ruim. É mais ruim ainda. Aqui no Brasil espera condições melhores assim para poder viver. A gente tava de aluguel, agora a gente tá aqui na barraca. Só que a gente espera que nosso sonho realizar. Quer uma casa própria? A gente quer. A família ficou lá no Haiti ou veio junto? Tem família lá. Só que quando eu vieram sozinho, aí depois eu trazer minhas 2 filhas que eu tinha. Aí tá só vocês 3 hoje no Brasil. Eu tenho um aqui, que nasceu aqui. Eu tenho 3 meninas. Tudo na escola agora? Tudo na escola. E você indo trabalhar? A gente tem que trabalhar. Atrás do pão, né? É isso aí. Quando a população veio morar aqui, isso aqui era só mato. E também era desova de motos roubadas. As árvores elas continuam intactas, não foi mexido em nada.
E eles estão aqui, ó, se virando do jeito que pode. Por um lado até ajudou, né? Porque os criminosos acabam não tendo mais lugares para cometerem aí os seus atos ilícitos. E também acaba ajudando o pessoal que não tem condições nenhuma de pagar um aluguel, que não tem para onde ir, de ter um lugar para morar. E aqui não é um lugar ruim. Tem os prédios ali do lado, que parece ser um projeto da CDHU, que foi a própria população dali que disse que aqui era muito perigoso quando não tinha a favela aqui. Para você ver como que era. Depois da favela aqui se tornou um lugar mais tranquilo. Antes disso era só mato, tinha casos de meninas que corriam risco de serem trazidas para cá e acontecer aquilo que vocês já podem imaginar aí. Sem contar os outros crimes que aconteciam aqui. Então, foi uma ótima ideia terem feito a favela aqui para dar moradia para quem não pode e para evitar crimes que ocorriam aqui nessa região. Beleza? Vamos invadir sua casa aqui que tá chovendo. Pode entrar, fica à vontade. Entra aí. Aqui é o seu cantinho. Sim, no meio da minha esposa. Ah, então aqui na luta. Na luta. E hoje tá trabalhando ou tá desempregado? Tô desempregado, tô arrumando emprego pra ter futuramente construir de broca aqui, se Deus quiser. São você e mais quantas pessoas? Eu e minha esposa. Vocês dois? Mora aqui. Daí acabou que veio parar aqui. Aham. Você Condição quis estar aqui ou porque não teve foi obrigado? opção. Aluguel muito caro, fui mandado embora da empresa, quebrei o braço dentro da empresa, a empresa foi e me mandou embora. Aí não tive condições mais de trabalhar, aí eu vim parar aqui. Muitas pessoas falam que a pessoa mora aqui porque quer, porque tem condições sim, que é vitimismo, que entre outras coisas aí. Porém, me fala você, vem cá. Me fala você. Você tem na sua casa, tem no seu emprego, você tendo opções, você moraria nessas condições? Essa pergunta é direta para você que está aí. Você viveria nessas condições? Você acredita mesmo nessa falácia de que a pessoa mora na favela porque ela quer e porque ela tá de vitimismo, tá de conversa, tá de inventando um monte de desculpa? Ou você acha que é o último lugar que ela queria estar? Faça essa reflexão aí e comenta aí. Quero saber de você. O que você acha disso? Pitbull. Mora bastante gente aqui no mesmo barraco. Uma família inteira. Vamos ver aqui. Olá. Tudo bem? Posso entrar? Posso? Licença. Tudo bem com a senhora? Tá fazendo um almoço? Tá sendo almoço. Ela é dona. Oi. Lá, tudo bem? Papai, tudo. Fala português? Isso, muito bem. Venezuelana também? Sim. Sim. Já tá quanto tempo no Brasil? 10 anos. 10 anos? Só tenho 5 aqui no São Paulo. São Paulo, 5 anos? Isso. Aí veio tentar aqui no Brasil. Lá no Venezuela não tem como voltar. Não tem condição nenhuma. Não tem nada, nem educação, nem saúde, nem trabalho. Quer dizer emprego, né? Que trabalho nós temos em todo canto. Mas a gente tá aqui lutando, sair do aluguel que era muito caro, minha família é muito grande, eu moro com minha mãe que ela é doente, tem aparelho no coração, é diabética, hipertensa, toda vez que ela passa mal eu tenho que correr, eu sozinha que trabalho, meu marido tá desempregado por enquanto, meu filho também, minha filha tá estudando, né? Então o gasto econômico é só meu, eu pagava 2 mil reais de aluguel, fui obrigada a sair porque não tenho condição de pagar. Quantas pessoas? Aqui, 8. 8? 8 pessoas. Só você trabalhando? Sim. Eu morava também com a minha irmã, que ela tem 2 crianças, só que era muito pequeno aqui e ela foi obrigada a morar com meu irmão. Minha irmã tem problemas auditivos, não escuta. Você tem que falar muito alto. Por o problema dela, ela não gosta de trabalhar, que ela diz, ela sente que as pessoas ficam humilhando ela, entendeu? Aí fica a minha responsabilidade também. Por conta do preconceito, ela... Isso. Por conta do preconceito, ela não consegue trabalhar direito. Aí você toma conta de todo mundo? Todo mundo. Graças a Deus, Deus me ajudou muito para sustentar eles todinho.
E aqui no Brasil tá bom ou tem Graças saudade? a Deus, tô bem melhor aqui. Assim, tem saúde, tem uma escola pra minha filha, tem tudo, emprego, que é o mais importante pra gente se sustentar, né? Bom dia, tudo bem? Opa, tudo bom? Pode invadir aqui? Pode, seja bem-vindo. Licença aqui. É humilde, mas o coração é grande. Tudo bem? Como é seu nome? Me chamo Wallace. Wallace? É, Wallace. Tá aqui hoje na luta. Eu vim fazer um almoço, voltando agora pra voltar pra trabalhar, né? Aí eu fui fazer um almoço aqui rapidinho pra voltar na correria. Pra correria agora? É. Aí eu trabalho ali no Lava Rápido ali, eu ganho 15 reais por dia aí. Eu consegui agora, né? 15 reais por dia? Por dia. A gente estamos aí correndo até de uma melhoria, uma moradia, que é tudo que a gente precisa é uma moradia. Tendo uma moradia, a gente... Pô, e um trabalho melhor também, porque 15 reais por dia, como é que você vive com 15 reais? A gente vai cobrindo um santo, descobrindo o outro, pra poder, né? Não passar mais veneno que a gente passa, né? Aí chega na correria, ela fazer comida, lavar a louça, limpar a casa e volta correndo, né? A vida é assim, né? Não nascemos ricos, aí a gente tem que lutar, né? Onde tá ali, ó. Tem um projeto do governo de muitos anos que chama CDHU. Porém, as pessoas acabam se inscrevendo ali, tem que ter uma condição financeira e chega a demorar 10 anos. Então você imagina, se coloca no lugar das pessoas agora, que moram na favela. Como que elas vão esperar 10 anos pagando aluguel em algum canto ou, sei lá, não importa onde é que ela esteja, para poder ganhar ali um apartamento, para tentar, na verdade, não é nem algo garantido, para tentar ganhar ali uma moradia. Você esperaria 10 anos ou você tentaria agora? É isso que muitas pessoas não entendem, que a necessidade acaba te levando para essa situação e não tem o que fazer. Ou você faz os barracos, vem morar na favela, ou você vai morar embaixo da ponte, porque infelizmente a realidade de cada um é diferente. A sua realidade, você que está em casa, é uma coisa. A pessoa que mora nos Jardins, que mora no Morumbi, a realidade deles é outra. As pessoas que moram aqui, a realidade é outra. Cada um tem a sua realidade. É muito fácil você tendo as suas condições financeiras em dia, tendo o seu patrimônio, vivendo muito bem, e julgar pessoas que vivem nessas condições. Mas, para você entender, você precisa passar pela realidade que essas pessoas vivem. E é aí que muita gente acaba não compreendendo e simplesmente acaba só julgando, criticando as pessoas que moram na favela. Pessoal aqui de boa, beleza? Aqui tem os haitianos. São haitianos? Sim, Fala português? Portugal, inglês. Inglês? Francês, crioulo. Inglês não. Vai mamar pro bebê. Sim. Olá, tudo bem? Estamos invadindo aqui a sua casa boa hoje. tarde, fica à Vamos vontade. mostrar aqui. Pode entrar. Pode entrar? Pode. Licença. Pode. Olha, tem até os docinhos aqui, ó. Temos que vender uns docinhos para poder ganhar o pão, Aqui né? tentando sobreviver de todas as Tentando formas. sobreviver. Né? Porque a gente que vive numa situação humilde, né? Nós temos que fazer de tudo para sobreviver. Né? Porque a situação não está fácil. Pelo que eu pude entender, de todas essas vezes que eu fui visitando as comunidades assim, é que sempre vem alguém, tira, vocês não têm para onde ir e acaba tendo que ir para outro lugar. Espaço, por falta de opção, né? Porque não tem para onde recorrer, não tem uma casa, não tem um outro local, não tem uma estrutura financeiramente para poder pagar um aluguel de imediato. Então a gente não tem para onde correr, então é obrigado a passar para um outro lugar. Aqui é meus aposentos.
Vamos ver se a câmera consegue entrar aqui. Consegue passar? Consegue. Ó, toma cuidado aqui que tem um fone de ouvido aqui no chão pra não quebrar. Então aqui é a minha moradia, tá vendo? Aqui é sobrevivendo do jeito que pode. Isso, aqui é o meu local de sobrevivência, porque não tem outro lugar onde recorrer, né? Aí é aqui que a gente mora, é aqui que a gente vive. E para encerrar o vídeo de hoje, é o que eu acabei encontrando o Ricardo. Estava no horário de almoço. Acabei encontrando com ele ali, a gente gravou. E agora ele acabou de voltar do serviço e eu estou acabando o vídeo de hoje. Nesse momento especial aqui, que é ganhando dele na sinuca. Vou mostrar para ele como é que se faz. E ó, olhando é pra câmera, hein? Porra, Digo! E a gente fica por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. E até a próxima. Valeu. Se Deus quiser.